Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou abrindo aqui agora uma série de estudos bíblicos para nosso conhecimento, para somar a nossa vida espiritual, para assim de alguma forma estar acrescentando na nossa sabedoria humana, na nossa pequenez, aquilo que Deus proporcionou em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse estudo de hoje, meus irmãos, eu quero estar iniciando falando a respeito de um lugar, aleluia, que após a morte é o destino do ímpio. Sim, vou estar iniciando esse estudo bíblico falando acerca do inferno. Meus irmãos, a palavra inferno, a palavra mesmo original ali é Sheol. Sheol, traduzido, é um local de sofrimento, local de tormento, né? E algumas versões bíblicas vai trazer mesmo com a palavra inferno. Existe algumas referências no Antigo Testamento que fala sobre o inferno, né? O salmista, ali no Salmos de número 9, no versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. É um aviso a os ímpios, né? Mas observe aí que o salmista ele vai falar da palavra inferno. É uma das referências, né? No Antigo Testamento você tem várias, né? Mas eu estou usando essa como exemplo que eu tenho aqui na minha memória, né? Mas assim, de fato existe, né? O inferno ele é real e nós não temos uma comprovação física, né? Fisicamente aqui uma pessoa que foi ao inferno e voltou. Tem muitos testemunhos de pessoas, né? E eu creio que Deus ele permite assim que algumas pessoas vão lá e retornem. Sim, acontece sim, porque Deus ele trabalha da maneira que ele quer. Então não há impossíveis para Deus. Para nós é impossível essa situação de a pessoa morrer e voltar à vida, né? Mas para Deus nada é impossível. E aqui nessa questão, meus irmãos, é um pouco delicada, porque pelo fato de nós não termos essa comprovação física, os incrédulos, eu vou dizer assim, eles não vão crer, né? Eles não vão achar que é uma bobagem. Mas nós que temos fé, nós que sabemos da palavra de Deus, nós que lemos, nós que ouvimos, nós que pregamos e anunciamos o evangelho, uma das menções em nossas pregações, nós falamos sobre o inferno. Por quê? Porque o inferno é real, né? E é necessário, é mister, é verdade, é verídico que o homem ele tem que crer no inferno. Sim, irmão, não se escandalize com o que eu estou falando para você. Você tem que ter consciência e crer no inferno. A fé que você crê em Deus, você pode crer também no inferno. Por quê, irmão? Por que eu tenho que crer no inferno? É porque é de lá que Jesus está lhe tirando. É de lá que Jesus está lhe salvando. É do inferno, da condenação infernal, da condenação eterna, é que Jesus nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós anunciamos esta palavra, nós falamos acerca disso. Olha, você que vive nos pecados, você que se deleita em pecados, tem um destino para a tua alma. E o destino é o inferno se cada essa alma não se converter. Eu quero ler um texto, meus irmãos, que se encontra aqui no livro do profeta Ezequiel. São dois textos. Tem no capítulo 33 e no capítulo 18. Mas eu vou ler aqui no capítulo 18, que diz assim: Louvado seja o nome do Senhor. Só um minuto, meus irmãos. No capítulo 18, verso 32, que diz: Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, mas que ele venha a se converter. Lá no capítulo 33, é mais claro, no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 33 diz assim, meus irmãos: Louvado seja o nome do Senhor. Já se inscreva no meu canal, curta, compartilha, e assim vamos fazer a obra. Diz assim o Senhor a palavra. Observe, Ezequiel, capítulo 33, no versículo 11, vai dizer assim, Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Observe, irmão, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos maus caminhos, pois porque há de morrer, ó casa de Israel. Então observe o que é que Deus ele fala aqui, através do profeta. Para o homem se converter. Por quê? Porque há um destino eterno, cruel,
que o profeta Daniel fala que é um local de vergonha e desprezo eterno. Jesus, ele fala que é o lugar de tormento, onde haverá choro e ranger de dentes. No Apocalipse fala que é o lago de fogo, que é o Guiena. O apóstolo Paulo, aleluia, ele fala que é o local da morte. Pedro, ele chama de Tártaro. Então são diversas menções para a palavra inferno. E no Novo Testamento vemos muitas. Logo no início aqui do Evangelho de Mateus, louvado seja o nome do Senhor, eu quero estar abrindo aqui o livro, a Bíblia Sagrada, irmãos. Aqui, aleluia, João Batista, irmãos. João Batista, ele dizia assim, capítulo 3, no versículo de número 7 diz: vivendo muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aleluia. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui o texto segue. Em outras versões diz: quem vos induziu a fugir da condenação do inferno? Observe, irmão, que esse local ele é mencionado na Bíblia como um lugar de tormento. Agora, uma questão, uma pergunta, né, que pode nos submeter agora nesse instante. Em qual momento da criação Deus criou o inferno? Tem algum momento da criação que Deus criou o inferno? Essa resposta ela é de difícil compreensão, né? Mas podemos fazer uma exegese, podemos fazer aqui através dos textos sagrados, ali quando Deus, a Bíblia diz que ele criou tudo, louvado seja o nome do Senhor, se presume, irmão, que quando Deus ele fez os céus, ele já criou tudo que há no céu. Ele já criou tudo isso, porque Deus ele tem a onipotência. Ah, irmão, mas então Deus sabia que ia ter o pecado. Sim, ele sabia sim, irmão, porque Deus ele é onipotente, né? Ele é onipresente, ele está aqui agora, está no futuro, está no passado. Ele não está preso nesta nossa matéria. Deus ele está fora desse tempo. Então, fica essa pergunta que é de muita difícil compreensão para nós. Mas a verdade é que o inferno ele foi criado. Observe o que eu vou falar para vocês. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia nos deixa claro lá em Mateus 25, o versículo, irmãos, é 41 ou é 42? Deixa eu só confirmar aqui com os irmãos. Mateus 25, 41. Observe o que aqui diz a palavra do Senhor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Então o inferno, irmão, é um lugar preparado para o diabo e os seus anjos. Mas agora o irmão, alguém pode perguntar e dizer assim para mim: irmão, então quer dizer que eu não vou para o inferno? Irmão, nós que somos salvos pelo Cordeiro, salvos através do sangue de Jesus, através, aleluia, do sacrifício na cruz do Calvário, quando aceitamos a fé, irmãos, a Bíblia diz lá em Efésios que ele nos vivificou estando nós mortos em delitos e pecados, sabendo que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Observe, irmão, como o pecado ele gera a morte. E lá o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: onde está o inferno, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Aleluia. Então, irmão, observe que este lugar é um lugar de tormento, é um lugar onde qual não é para nós, porém o pecado nos faz caminhar para este lugar. Por isso, irmão, quando nós anunciamos o evangelho, nós falamos: arrependei-vos e convertei-vos. E se alguém perguntar: mas por que eu vou me arrepender? Arrepender dos seus pecados, arrepender para que você viva, confesse o seu pecado a Deus, abandona este pecado e passa a viver em Cristo Jesus. Por quê? Porque o inferno ele é real, irmão. O inferno ele existe. Hoje mesmo agora, você está vendo esse vídeo, tem pessoas agora clamando a Deus por uma única oportunidade. Irmãos, e é triste saber que lá no inferno entra mais pessoas lá do que no céu. Sim, irmão, não confundam as coisas. Olha, Jesus ele disse que entrai pela porta estreita.
porque larga é a porta e muitos são os que passam por ela, porque esse caminho conduz para a perdição, mas estreito é o caminho que leva para a vida. Mateus 7, 13 e 14. Então, observe, irmão, quando nós vemos esses textos, quando nós observamos o que Jesus falava acerca deste lugar, é para abrir a nossa mente, irmão. É para abrir a nossa mente. Se você que está aqui nesse vídeo até agora, se você ainda não fez a tua confissão de fé, filho, esse estudo bíblico, que você leia, que você veja, que você pode até voltar esse vídeo novamente, depois eu posso deixar as referências para você. Eu vou fazer outros vídeos acerca desse para não ficar tão grande esse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos explicando um pouco melhor sobre este lugar, sobre o inferno. E assim, irmãos, nós não temos uma, eu vou dizer assim, uma visão clara sobre este lugar, mas temos menções bíblicas. Jesus ele fala acerca de uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de ser uma parábola, mas é uma parábola que é inspirada na verdade. Jesus ele não mente, irmão. Jesus ele nunca mentiu. Quer dizer que Jesus vai falar uma parábola usando uma figura mentirosa? Não, irmão. Jesus ele aplica a parábola na realidade celestial, numa realidade a qual ele fala ali através de ensinamentos para que eu e você possa compreender. E eu quero abrir novamente o texto sagrado, que lá está em Lucas. Lucas 16, meus irmãos, vai falar a parábola do rico e Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito claro, irmão. Foi o que Jesus ele deixou tão claro esse texto. Lucas 16, a partir do 19, e até o 30, se eu não estou enganado, deixa eu ver. É até o 31. Eu vou deixar que os irmãos leiam em casa, mas eu vou só resumir em poucas palavras, né? Nessa parábola, Jesus ele fala ali acerca de um mendigo. Esse mendigo, ele jazia, ele vivia à porta do rico. Ou seja, ele comia, a Bíblia vai dizer que ele comia aquilo que caía da mesa do rico, né? E aquele mendigo, ele morreu, né? E quando ele morreu, a parábola diz, Jesus falando, que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão, irmão, é o paraíso de Deus, ou o terceiro céu, né? Vamos aqui fazer essa conjectura através dos versículos bíblicos. Então, neste lugar, aleluia, ele estava em descanso. A Bíblia vai dizer que ele estava sendo consolado, não é? E aqui o rico, a Bíblia fala, Jesus explicando, que o rico também ele morreu. Só que o rico ele foi sepultado no Hades. O Hades é o lugar de tormento, é o Sheol, é o pré-inferno, propriamente dito, falando, né? Então, lá nesse lugar, a Bíblia vai dar testemunho. É a Bíblia que está falando, é Jesus dizendo que lá onde ele estava em tormento, e ele queria simplesmente um pouquinho de água para molhar os seus lábios, que ele estava naquele lugar em chamas. E o que acontece, irmão? Depois disso, é que ele olha para cima e vê Lázaro sendo consolado. E ali ele fala: Pai Abraão, eu peço-te que tenha misericórdia de mim. E aí tem um diálogo entre Abraão e o pai Abraão e o rico, né? E ele fala acerca que ele teve uma vida regalada aqui na terra e não deu ouvido e tudo. Aí o rico, irmão, observe, com consciência. O rico sabia, conheceu Lázaro e ainda lembrou dos seus irmãos. Ele falava: pois eu peço que mande Lázaro e até a minha família para que eles creiam e não venham parar neste lugar onde eu estou. E aí o pai Abraão fala para ele que ele tem os profetas que anunciam o evangelho. Ou seja, irmão, nós pregamos hoje o evangelho acerca da salvação. Nós hoje pregamos o evangelho acerca dessa salvação. Aleluia. Mas pessoas não creem. E ali, irmão, a Bíblia diz que o rico olhou para o céu. Ou seja, irmão, tem pessoas hoje que vivem hoje, irmão, tem a vida inteira, irmão, para viver, aproveitando a vida em bebedice, aproveitando a vida nas drogas, aproveitando a vida na libertinagem, aproveitando a vida como ele disse aproveitar.
e não olha para o céu onde está Jesus. Mas lá no inferno a Bíblia diz que o rico olhou para o céu. E assim acontece também com as pessoas que vivem largamente, pessoas que vivem aí da maneira que acha que deve viver. Olha, irmão, você é uma pessoa criada por Deus. Você foi uma pessoa gerada. No princípio, quando Deus ele criou o homem, ele formou o homem do pó do barro. Irmão, toda a criação, sol, terra, lua, tudo isso foi criado somente pelo falar. Por Deus falando, haja sol, haja luz, haja terra, haja água, haja animais, haja árvores. Mas o homem, irmão, o homem foi feito pelas mãos do próprio Criador, pelas mãos de Deus. O homem é a obra-prima. Irmão, o homem não foi feito para entrar no inferno. Mas infelizmente, irmão, Deus ele dá o livre-arbítrio. Deus ele dá a livre e espontânea vontade de você escolher, porque Deus ele não vai ser o dono do fantoche. Ele não vai fazer que você, pela vontade de Deus, você venha servir ele, porque Deus ele não vai te obrigar. Irmão, esse Deus é um Deus vivo, é um Deus que tem sentimento, é um Deus que sabe da minha e da sua necessidade. Ele conhece, irmão, o que nós precisamos. Então, se ele conhece o que nós precisamos, irmão, ele só vai deixar que você escolha livremente aquilo que você quer para você. Mas só que muitas pessoas, irmão, não têm a veracidade dos fatos que o inferno é um lugar de tormento, um lugar real. Irmão, creia neste evangelho. Então o estudo hoje que eu estou aplicando sobre o inferno a primeira pergunta é essa: em qual momento da criação que Deus criou? Eu creio que foi no início, bem no princípio mesmo, Deus já sabendo de tudo que ia acontecer, ele já criou esse local. Né? Então tem muitas menções, quando Jesus vai expulsar o endemoniado gadareno, quando ele vai expulsar a legião de demônios, os demônios viram Jesus e falaram: viestes nos atormentar antes do tempo, não nos mande para o abismo. Então ali eles rogaram a Deus, rogaram a Jesus a enviar eles para uma manada de porcos, né? Para não ir para esse lugar, para esse abismo. Esse abismo é o inferno, criado por Deus. Mas não é para o homem, não é para o homem. O inferno ele é criado para o diabo e seus anjos. Só que infelizmente o homem, a mulher, a raça humana, de certa parte vai entrar nesse lugar. E pessoas hoje, irmão, eles clamam a Deus por uma oportunidade. E depois que você está no inferno, depois que uma pessoa entra no inferno, ela não tem mais como sair de lá, irmão. Por quê? Porque já se acabou a chance, irmão. Só tem uma oportunidade. Não existe purgatório como pessoas falam. Não existe esse segundo local, essa segunda chance. Não existe essa questão de, vou morrer, vou ressuscitar. Vou morrer. Não, irmão. A Bíblia é taxativa. Morreu, segue-se o juízo. Morreu, após a morte, acabou. Segue-se o juízo de Deus. Se você está em Cristo, para sempre você estará com Cristo. Se você morreu perdido, para sempre estará perdido. Por isso, irmão, é necessário que você faça sua confissão de fé ainda hoje, irmão. Não deixa para amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, mas se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, se nós pedimos a Deus por misericórdia, irmão, Ele escreverá o nosso nome, aleluia, no livro da vida. E assim, irmão, se a morte bater na tua porta, você não vai ser sepultado no Hades, você vai ser recebido na glória. Deus enviará seus anjos para resgatar sua alma e levar para a glória, para aguardar o dia da grande ressurreição e a glorificação do nosso corpo. Isto é assunto para um outro vídeo, mas nesse vídeo eu agradeço a oportunidade até que você esteve. Qualquer dúvida você pode deixar aí no comentário. Se inscreva, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.